Salve, salve, rapaziada. E aí, mais um Simplão Teológico. Se você ainda não conhece o Simplão, durante o fim de semana nós fazemos perguntas nos stories do nosso Instagram e agora a gente grava uma explicação para cada resposta, beleza? Então, no fim de semana, nós fizemos as seguintes perguntas em relação às leis de Deus. No Antigo Testamento existem 3 tipos de leis. Quais são? Civil, cerimonial e caráter, civil, cerimonial e moral, cerimonial, caráter e moral, e civil, moral e caráter. E quem colocou alguma das alternativas que era caráter, caráter não é uma lei. Então a resposta correta era a segunda alternativa, civil, cerimonial e moral. A lei civil era necessária para que Israel existisse como uma nação teocrática. Era a responsabilidade dos reis de Israel fazer o povo cumprir essa lei. Então era uma lei que regia as pessoas, uma lei que hoje nós substituímos, no caso do Brasil, pela Constituição Federal. Então é como se fosse a Constituição Federal do povo de Israel. A segunda era a lei cerimonial, que existiu até a transição da nova aliança. As cerimônias eram sombras daquilo que Cristo seria e faria. Os sacerdotes eram os responsáveis de fazer o povo de Deus cumprir esta lei. Então a lei cerimonial ou lei sacrificial era a lei em relação aos sacrifícios para a remissão de pecados. Então, quando Jesus vem, essa lei se encerra por conta da nova aliança, porque Jesus agora, com o seu sacrifício, paga toda a nossa dívida que nós tínhamos em relação ao pecado. Então não é mais necessário nenhum sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício necessário para a remissão dos nossos pecados e não há necessidade de mais nenhum sacrifício. E por último, a lei moral refere-se ao padrão de relacionamento em santidade que Deus exige do seu povo, que é o Êxodo 20, os 10 mandamentos, beleza? Então a nossa segunda pergunta foi: quais as leis do Antigo Testamento não estão mais em vigor? Então, cerimonial e moral, civil e moral, todas estão em vigor. A maior parte das pessoas respondeu essa alternativa, que todas estão em vigor, mas a resposta correta era a última. As leis civil e cerimonial, como nós já explicamos. A lei civil hoje foi substituída pela Constituição Federal no Brasil, porque era uma lei que regia o povo de Israel. E a lei cerimonial ou lei sacrificial foi finalizada com o sacrifício de Jesus na cruz. E terceira e última pergunta é: os 10 mandamentos pertencem a qual grupo de leis do Antigo Testamento? Nós também já respondemos essa pergunta na explicação das 3 leis, mas vamos lá. As alternativas eram moral, cerimonial, civil e nenhuma das alternativas, e a resposta correta era lei moral. Então essa lei é a única dessas 3 leis do Antigo Testamento que ainda estão em vigor, porque a lei moral é a que rege, que é necessária para um bom relacionamento entre os irmãos e um relacionamento profundo com Deus. Então as 2 tábuas dos 10 mandamentos se dividem entre os 4 primeiros mandamentos, que dizem sobre um relacionamento com Deus, não ter falsos deuses e todo esse relacionamento que nós devemos ter com Deus. E a segunda tábua, o segundo tablet, é as outras 6 leis, que são leis de convivência entre os irmãos. Então, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Então, são leis de convívio, e essas leis fazem parte da lei moral. Os 10 mandamentos fazem parte da lei moral, certo? Então, esse é o Simplão dessa semana. Que Deus te abençoe. Um abraço!